Olá, no programa de hoje vamos conhecer a história de um casal que juntos, unindo esforços, através de muita oração, perseverança, conseguiram extrair um sonho do papel e transformando em realidade. Conheça a Almeotec Desenvolvimento. Olá, eu sou a Roberta, você está assistindo o programa do Recri e você vai conhecer hoje a minha história, o meu testemunho e também a história da Almeotec. Vamos lá? Vou contar para vocês um pouco da minha história, né? Como que começou a Almeotec, o que realmente nos motivou, o que fez a gente realmente acreditar nesse sonho e ter a nossa empresa. Então, a gente está há 3 anos no mercado, né? Esse sonho nasceu no coração do meu marido, que é o Bruno Almeotec. E aí, quando ele começou a nos incentivar, a pensar que realmente nós podíamos ter uma empresa, eu não acreditava muito, não pela empresa, mas até mesmo pelo meu talento, né? Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, sempre fui da área comercial, amo relacionamento, conversar, tive sempre facilidade com isso. E ele começou a me motivar em relação a ensinar as pessoas a venderem, a tratarem melhor os seus clientes. Só que eu vim da indústria do casamento, eu vendia sonhos, eu vendia festas de casamento. E eu comecei a perceber nas histórias dos casais e dos clientes que eu atendia, a briga desses casais e a dificuldade em lidar com as finanças. E eu comecei a compartilhar isso com o Bruno, meu marido, né? E eu comecei a contar para ele, eu falei, poxa, mas se num momento de tanto prestígio, de tanta alegria, esses casais brigam e discutem, como que vai ser a vida a dois, né? Quando eles realmente estiverem casados. E ele começou a falar, poxa, você podia dar palestra, você podia começar a incentivar esses casais a cuidarem das finanças. E eu naquele momento não acreditei muito, achei que outros profissionais do mercado talvez pudessem ajudar esses casais. Mas esse sonho foi crescendo, né? Hoje eu vejo que o Bruno colocou sementinhas, né? Lógico que Deus foi dando a direção, foi colocando esse sonho nos nossos corações. E aí eu comprei esse sonho, né? E já não era mais um sonho do Bruno, era um sonho nosso. Então nós acreditamos que a Almeotec poderia mesmo ser uma empresa. Então a gente fez um blog que na época era muito simples, com algumas dicas para ajudar as pessoas, mas depois a gente acreditou que tínhamos que nos profissionalizar, mas a gente não tinha dinheiro. A gente tinha dinheiro para o nosso custo de vida, né? Nós tínhamos na época uma situação financeira bem confortável, eu trabalhando no ramo de casamento, o Bruno como assistente financeiro de uma multinacional, recém-casados, então a gente não tinha motivos para deixar essa vida e abrir uma empresa. Mas o sonho cada vez foi falando mais alto. E aí a gente começou a pesquisar no mercado, estudar, verificar as opções, as histórias. E a carreira que eu acreditava ter na empresa que eu estava não aconteceu da forma que eu imaginava. E eu comecei a ficar um pouco frustrada com aquilo. E foi um dos motivos também que me incentivou a tomar a decisão e vir para a Almeotec. Então, depois de várias situações, algumas experiências, o nosso site, o primeiro site que nós tivemos, muito simples, hoje eu vejo que realmente só por Deus ele ficou no ar, porque ele era bem enxuto e bem objetivo com o dinheiro que a gente tinha na época, eu saí. Então, em março de 2012, eu tomei a decisão que realmente eu não estava mais fazendo com amor, eu não estava atendendo os meus casais o quanto eu gostava, como eu desejava, da forma que eu sempre atendi. Então eu vi que meu coração já não estava mais ali, meu coração estava no sonho da Almeotec. Mas a gente tinha uma vida financeira confortável para aquele momento, mas a gente não guardou dinheiro. A gente não fez um pé de meia, vamos juntar uma grana para que a gente possa investir na nossa empresa. Então a rescisão daquilo que eu recebi durou 2, 3 meses. E agora? E aí eu coloquei no meu coração de que as coisas tinham que dar certo. E eu também exigi de mim que eu não procurasse as pessoas que me conhecessem do mercado de casamento. Porque eu não queria que as pessoas me dessem oportunidade por me conhecerem, por dó. Eu queria que as pessoas nos conhecessem por mérito, por realmente acreditarem no nosso trabalho. E aí eu comecei a bater de porta em porta mesmo, né? A gente não tinha escritório, não tinha material didático, não tinha material físico. Nós tínhamos um sonho e não tínhamos dinheiro. 3, 4 meses depois, eu pensei, né, nós pensávamos que o Bruno ia continuar nessa empresa, mas começou a ficar muito difícil, começou a ficar inviável, o clima, o trânsito, porque não adianta, quando você tem um sonho no coração, tudo conspira para que aquilo
esteja realmente no caminho certo e você se dedique para isso. E aí, 3, 4 meses depois, o Bruno também pediu demissão. Então, nós realmente estávamos completamente dedicados. E a mesma coisa comigo. O dinheiro da rescisão durou mais 2, 3 meses. E o que a gente começou a fazer? Palestras de finanças para casais. Por quê? Porque eu vim do mercado do casamento acreditando que isso poderia ser um boom, né? A gente tem casamentos hoje sendo agendados até 2015, então eu pensei que eu ia ficar rica em 6 meses falando de finanças para casais. Mas a realidade é bem diferente e a gente vivenciou isso de perto. Então eu comecei a procurar alguns órgãos competentes, algumas associações e falar, olha, eu tenho uma empresa, eu tenho um sonho e eu quero só uma oportunidade, vocês não precisam me pagar. Eu quero que vocês abram as portas e aí a gente comece a fazer os eventos aqui. Por quê? Porque o que eu imaginava? Eu não tenho dinheiro, mas eu preciso que as pessoas me conheçam. E eu vinculada a um órgão de credibilidade no mercado, as pessoas vão acreditar e isso vai passar confiança. E no primeiro evento que nós fizemos, a gente teve a cobertura de um grande jornal, que é o Valor Econômico, que nos achou nas redes sociais. E aí o boca a boca começou. A gente começou a fazer palestras mensais de finanças para casais. Alguns amigos profissionais liberais, quase a ponto de falir, começaram a nos procurar. Vocês podem me ajudar a recuperar a empresa? Vocês podem fazer com que o meu negócio dê certo? E a gente começou a enfrentar esses desafios. Muitas coisas sem cobrar. Os hábitos e os costumes que nós tínhamos já não dava mais para viajar, não dava mais para comer no japonês toda semana, porque a gente tem que abrir mão. E a gente começou a perceber que quando você tem um sonho, você tem que abrir mão de muita coisa. E muitas pessoas acreditaram, mas a grande maioria duvidou dos nossos sonhos. Achavam que nós éramos loucos, que a gente não podia ter pedido demissão, recém-casados, e que a gente tinha que ter continuado onde nós estávamos. Mas foi um momento onde a gente realmente teve muita fé, e eu, o Bruno e Deus acreditávamos mesmo que aquilo ia dar certo. Não sabíamos em que tempo, mas a gente também não imaginava que era tão difícil, que a gente ia encontrar tantos obstáculos e que não era só a fé, mas que a gente tinha que ter organização, planejamento, muito trabalho e trabalhar 10 vezes mais do que antes. Abrir mão de amigos, de passeios, de viagens, uma porque não tinha dinheiro e outra porque tinha que pensar em estratégia, em correr atrás de cliente, em ir atrás das informações, buscar aconselhamentos, conversamos com o pastor Felipe, buscamos aconselhamentos de profissionais aqui fora, de renome, pessoas já determinadas no mercado em relação a estratégias que foram nos orientando. E no final do ano, aproximadamente em outubro, uma grande amiga da igreja falou, Rô, eu tenho um amigo e eu gostaria de indicar vocês na produção de uma TV. Quem sabe esse programa gosta e aceita essa pauta? Eu falei para ela, imagina, uma televisão, eu não tenho nome, ninguém vai querer acreditar nisso, né? Finanças para casais num programa da tarde, eu acho que não vai dar certo. O Bruno, vamos tentar. E marcaram uma reunião. E eu sempre tive para mim que a gente tem que fazer com um grão de areia uma praia. Eu falei, não tem problema, mesmo que eu vá nessa reunião uma única vez, eu já coloquei o pé na TV mostrando o nome da nossa empresa. E a gente tinha um cartão. Muito simples. E eu falei pro Bruno, vamos, mas eu acho que eles vão acreditar num profissional que já está mais tempo no mercado. E aí a gente teve uma reunião no programa Mulheres da TV Gazeta, onde tem a Kátia Fonseca, né, que está há muitos anos no mercado, e a gente colocou os nossos desejos, os nossos sonhos, a gente explicou aquilo que a gente acreditava. E aí o diretor falou, olha, Roberta, é um teste. E eles gostariam que realmente aquilo desse certo. Eu nunca tinha participado de nada na TV, eu gosto de falar em público, acredito que eu tenha facilidade para isso, mas jamais numa rede nacional. E nós começamos com esse quadro, a gente teve uma oportunidade em outubro. Falar de dinheiro não é um assunto delicado, as pessoas não estão abertas a falar disso em qualquer momento, em qualquer circunstância. E falar disso na TV, num programa de tarde, que as pessoas estão acostumadas com culinária, com dicas de saúde, era um desafio. Mas a gente falou, vamos encarar, isso tem que dar certo. E aí nós começamos quinzenalmente a dar dicas aos telespectadores ao vivo de orçamento doméstico mesmo, consumo consciente, e aquilo começou a superar as nossas expectativas. Até que um dia, a gente já estava fazendo consultoria também para o diretor do programa e para sua esposa, a gente sugeriu, por que não ir na casa dos telespectadores, mostrar a realidade dessas famílias, mostrar como que um pai de família com 4 filhos consegue se organizar. Como que ele faz milagre com o dinheiro, ou não. Como que ele realmente consegue dar conta do recado. E a gente levou essa ideia e eles aceitaram.
E aí hoje, né, depois de 8 meses, quase 10 meses praticamente, eu tenho um quadro na TV Gazeta do programa Mulheres que chama Consultório Financeiro. Hoje o Roberto Meotec vai trazer umas dicas ótimas pra gente, para você organizar a sua vida financeira. Quer tirar suas dúvidas? Aproveite que já muitas chegaram. Vamos ver a primeira dela? Vamos lá. Vamos lá. Clara do Sumaré, quero ter uma renda extra para começar uma poupança. Pensei em fazer trufas de chocolate para vender no escritório. Que dicas vocês podem me dar para eu começar esse projeto? Olha, com certeza é uma ótima opção até para aumentar a renda, né? Então acho que vale a pena ela pensar mesmo em quais opções, sabores, o que ela pode fazer de diferente e fazer conta, né, Kátia? Então, assim, qual é o custo que ela vai ter disso? Custo do chocolate, do material, a embalagem. Então, quinzenalmente, eu estou na Rede Gazeta com dicas. Hoje eu vejo que é um desafio, que é um trabalho social maravilhoso, porque eu posso ajudar essas famílias a terem saúde financeira, né? Hoje eu vejo a importância que a minha imagem acabou tendo, mas o mais importante de tudo isso não é o fato de estar na Gazeta, mas é o tempo que as coisas levaram. Eu precisei acreditar, precisei me dedicar muito e mostrar para as pessoas que isso faz a diferença. Você estar bem financeiramente, você consegue dormir tranquilo e uma série de outros fatores. Estar na Gazeta abriu portas também para outras mídias. Então tivemos oportunidade na Jovem Pan, na Isto É, tenho quadro na Rede Vida, há 3 meses já também no Bola Rádio, todas as quartas às 11 da manhã com o quadro Saúde Financeira. Então hoje eu vejo como Deus nos honrou, mas a gente precisou também trabalhar muito, né? Hoje a gente está com a nossa empresa dedicado mesmo a 1 ano e meio. A gente aumentou a nossa equipe de colaboradores. Há 4 meses a gente está num escritório que nós nem imaginávamos, mas com planejamento e sonho, Deus foi abrindo as portas mesmo, né? Hoje a gente tem uma sede na Granja Viana, um lugar lindo, super gostoso, onde a gente consegue receber os nossos clientes. Então, a gente não trabalha hoje somente com saúde financeira para pessoa física, né? Hoje a gente ampliou, mudou as estratégias da empresa, seguindo as tendências do mercado, estudando sobre o mercado, inclusive internacional. Então, a gente percebeu também a necessidade de abranger. Então, a gente trabalha hoje também com educação corporativa. A gente leva treinamento às empresas. Então, a gente acredita muito, é uma grande tendência do mercado, que cresce mais de 15% nas empresas, o investimento com treinamento. A falta hoje da capacitação, né? Então precisa. E eu gosto de pessoas, a gente gosta de entender as necessidades das empresas. Então a gente leva um conteúdo diferente, um material didático, realmente levar para as empresas o resultado. Então a gente entende aquilo que o empresário precisa. E muitas vezes não é somente o planejamento financeiro, mas é também capacitar o colaborador. E a gente tem como desafio também levar ao empresário a ideia de que ele precisa não somente valorizar o funcionário que ele tem, mas investir. Investir nesse colaborador, levar recursos, treinamentos. Por quê? Porque um colaborador bem treinado, satisfeito, a própria empresa vai estar bem. É um investimento que vai fazer valer a pena. Então a gente hoje atende as empresas, a gente consegue implantar processos, organizar todas as partes financeiras das organizações em relação à falta de procedimento. Então o que eu vejo é assim, hoje, né, a gente está falando de segundo semestre de 2013, a gente não pode desistir. Não é fácil ser empreendedor, né? O que eu digo, o maior desafio de um empreendedor é entender o tempo do seu negócio. Cada negócio é um negócio, há tempo para todas as coisas. E não basta somente fé. Você não pode viver pela fé, né, e não fazer nada. Então você precisa sim se aconselhar, você precisa buscar órgãos competentes, seja uma empresa, uma organização, buscar o seu pastor, buscar pessoas do mercado que você confie e pedir conselho. Não é somente não quero mais ser funcionário, vou pedir demissão e hoje eu quero ser dono do meu negócio e vou viajar todo final de semana. As coisas não são assim. É um tempo onde a gente tem que abrir mão de tudo. De muitas coisas, de viajar, de passear, de comprar roupas que você gosta, mas eu acho que vale a pena, eu tenho certeza que vale a pena, porque você abre mão num período e pensando a longo prazo, isso vai valer a pena. Então hoje eu vejo que a gente também dá consultoria para empresários, aconselha muitos amigos também, onde as pessoas têm muita ansiedade. Ela quer abrir a empresa na segunda e na sexta ela já quer que esteja dando tudo certo. Ela já quer ter um prolabore,
ela quer viajar todo final de semana, quer tirar férias 3 vezes por ano, e as coisas não funcionam assim. Você precisa fazer coisas que você não gosta, e muitas vezes planilha você não gosta e você vai ter que fazer. Eu mesma, eu gosto muito de falar. Eu sou da área comercial, eu tenho um excelente relacionamento, eu gosto de abrir portas e oportunidades, mas muitas vezes eu tenho que sentar, eu tenho que fazer conta, eu tenho que pensar em estratégia, eu tenho que ler, eu tenho que estudar. E trabalhar com o marido eu acho uma coisa maravilhosa, mas existe sim a necessidade de uma cumplicidade, tem que ser parceiro de verdade, né? Então, no dia que dá para comer ovo, é ovo, e no dia que é filé mignon, é filé mignon. Então, trabalhar com o marido, eu não acredito que não seja uma coisa que não possa dar certo. Dá certo sim, é uma relação que vai ficar cada vez mais unida, firme, verdadeira, mas os dois têm que estar alicerçados e firmes nos mesmos propósitos. Quando existe uma sociedade, como no nosso caso, marido e mulher, a gente tem que pegar o melhor de cada um. Então, eu sou muito boa em humanas e ele é ótimo em exatas. Então, a gente se completa. Ah, mas a sociedade só precisa ser marido e mulher? Não. Talvez você tenha um amigo, um parente, não sei. Ou nem sempre a sociedade para o teu negócio vai funcionar. Então, avalie isso direitinho. Porque às vezes as pessoas falam, não, eu não quero ser sócio, ou eu quero um sócio. Mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que analisar, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar. Porque tem decisões na vida que, se você meter os pés pelas mãos, você pode perder um sonho. E frustrado, o recomeçar muitas vezes é mais difícil. Então a gente tem que respeitar o nosso tempo, respeitar os nossos limites e não desistir dos nossos sonhos. Então, se você que está me ouvindo agora, ouvindo o meu testemunho, tem um sonho de abrir a sua empresa, ou abrir o seu negócio e ele ainda não dá os frutos que você deseja, não desista, acredite e olhe para o futuro. Porque o brasileiro, a gente como ser humano tem mania de olhar o hoje. A gente vive o amanhã no máximo, mas a gente não pensa no futuro. E a falta do planejamento e do respeitar o seu tempo faz com que às vezes você desista e se frustra. Às vezes você culpa Deus, culpa sua mulher, culpa a franquia que você comprou e não deu certo. Mas o que você tem feito para que as coisas deem certo? Então acho que vale a pena pensar. E se você está indo e percebendo que os caminhos e os frutos daquilo que você plantou lá atrás estão dando certo, às vezes não num tempo que você deseja, mas no tempo que tem que acontecer, não desista. Continua regando, acreditando, porque na hora certa você vai colher. Acho que esse é o ponto mais importante, é não desistir e lembrar que precisa de planejamento. Esse é o meu testemunho, espero que realmente ele possa edificar e testemunhar a fé de vocês, que vocês possam realmente acreditar que para Deus não existem impossíveis, mas você também tem que fazer sua lição de casa. Como a Roberta já disse, já contou algumas coisas para vocês, eu queria explicar um pouquinho mais o que o Meutec faz. Hoje nós trabalhamos em 3 segmentos diferentes, 3 tipos de serviços diferentes. O primeiro é a parte de educação corporativa. Nós acreditamos realmente que as pessoas elas precisam ser treinadas e bem treinadas. Então hoje nós aplicamos uma metodologia americana chamada 6 disciplinas, que ela diz que o treinamento não pode ser apenas um treinamento, ele tem que ter um resultado para a organização. Então muitas pessoas participam e participaram de treinamentos que não conseguiram aplicar realmente na sua vida ou na sua empresa aquilo que elas aprenderam. Então a nossa intenção é realmente que o treinamento seja aplicado 100%. Então é através dessa metodologia chamada 6 disciplinas que nós trabalhamos a parte de educação corporativa. A segunda parte, o segundo serviço que nós prestamos, como a Roberta disse, é a parte de consultoria empresarial. Então hoje nós identificamos que as empresas têm dificuldades tanto na área financeira quanto na área comercial. Então nós prestamos consultoria nessas 2 áreas. Na área financeira nós implantamos relatórios e controles como fluxo de caixa, DRE, controle de custo, ou seja, a gente organiza literalmente a casa. Na parte comercial, um outro ponto que nós também identificamos como necessidade é a contratação de pessoas certas. Então, nós fazemos desde a contratação, o treinamento e o acompanhamento de uma equipe comercial
para que realmente ela consiga atingir os objetivos e as metas que foram definidas lá no começo. Nós implantamos também política de remuneração, plano de cargos e salários, para que realmente a empresa tenha os resultados esperados. E como o nosso mercado não está tão movimentado, está em crise, nós buscamos sempre a redução de custo, o treinamento das pessoas, que nós acreditamos que o capital de maior valor é o capital humano. E por último, como a Roberta também disse, a parte de consultoria para a pessoa física. Nós fazemos o diagnóstico inicial, a gente dá as estratégias para casais, para solteiros, para noivos. Então, esse é um pouquinho dos serviços que a Homeotec faz. E eu espero que, se vocês precisarem, vocês podem contar conosco. Nós estamos à inteira disposição para a sua empresa, para a sua vida também, que nós também acreditamos que uma situação financeira instável, ela vai abalar toda a sua estrutura. Então você como profissional, você como empresário, você também como empregado, precisa da sua vida financeira estável. Então, conte conosco. Eu vou sugerir para vocês um modelo de orçamento, um modelo de planilha para que vocês possam se organizar. Mas é o seguinte, cada um tem uma história, cada família tem um tipo de comportamento, as pessoas precisam entender que é uma história individual. Então, não tem uma receita de bolo. O que dá certo para um pode não dar certo para o outro. Então, a gente tem que respeitar qual é o nosso tipo de comportamento, os hábitos que a gente tem na nossa família. Então, a gente tem que considerar vários pontos. Mas, você que está nos ouvindo, né, nos vendo hoje e fala, poxa, Roberta, mas eu não tenho controle nenhum. Então, primeira dica é anotar suas despesas. Mas onde? Anotar no papel, anotar no Excel, o que eu faço? Então eu vou mostrar para vocês uma planilha, mas é assim, é uma planilha básica. Existem várias situações, existem pessoas que podem fazer sim controles mais avançados. É uma planilha que eu vou mostrar para você dar o primeiro passo, para você entender que você precisa realmente se organizar, que você precisa se controlar. Mas, dependendo de como você está com as suas finanças, pode ser que você precise de um controle mais detalhado. Então, por isso que existe realmente o profissional da consultoria financeira que vai te auxiliar. Mas eu tenho certeza que já passando algumas dicas dessa planilha, você já consegue dar um pontapé inicial e estar saudável e ficar saudável financeiramente. Vou mostrar para vocês. Bom, então o importante é o seguinte, aqui em descrição. Então, você vai colocar, por exemplo, telefone. Parcela, é uma parcela única, então você pode colocar espaço 01, porque é uma conta fixa que você paga todos os meses. Data de vencimento, por exemplo, 20 de agosto de 2013. Qual é a data? Vamos imaginar que você pagou a conta no dia do vencimento, então dia 20 de agosto. Valor de R$50. E aí aqui a gente coloca a classificação. Por quê? Porque aqui você vai conseguir depois avaliar direitinho o que você gasta no mês. Então, por exemplo, telefonia. Então, para que depois você possa avaliar onde você gasta mais. É com supermercado. Então, vamos lá, supermercado. Então, parcela 1/1. Você fez uma compra na data de hoje, 12 de agosto de 2013. Pagou no débito. Então, é a data de hoje, um valor de R$300. Aí, na classificação, o que você vai colocar? Alimentação. E assim por diante. Então, carro. É a prestação do carro. É 1/24, que você parcelou em 2 anos. Data de vencimento, dia 22 de agosto de 2013. E você pagou no dia 20. Você recebeu o vale e já fez o pagamento até antecipado. Parcela 450. E aí aqui na parte de classificação, você já vai colocar aporte de transportes gerais, por exemplo. O seu carro é o que você usa de transporte. Então aqui o exemplo qual é? Você descrever as suas despesas, sejam elas fixas ou variáveis, então cartão de crédito, tudo aquilo que você paga durante o mês, a parcela. Se for uma única parcela, você coloca 1/01. Se for algo parcelado, aí você coloca a parcela que você está e o número total de parcelas. Por que isso? Para você não se perder e você ter ideia de quantas parcelas ainda estão a vencer. Datas de vencimento. Por que é importante você saber a data de vencimento? Para que você possa se organizar durante o mês com datas próximas dos seus pagamentos. Então, se você recebe vale pagamento,
o ideal é que você faça os vencimentos próximos dessas datas e não que você tenha várias datas de vencimento ao longo do mês e fique pagando juros por falta de organização em relação às datas. Datas de pagamento também é importante, porque se você pagar muitas coisas atrasadas, os juros de um mês para o outro é muito grande. Então, se você considerar, for somando todo esse picadinho de juros, com certeza você vai perceber a diferença. O valor e a classificação, para que depois você possa avaliar se você gasta mais com alimentação ou mais com telefone, e aí você possa ter um plano de ação de reduzir as suas despesas. Aqui embaixo, olha, total de despesas, então, ao longo do mês. E aqui você precisa colocar os seus recebimentos. Então, o seu salário, você recebeu no dia 10 de agosto de 2013, o valor de R$ 2.500. Mas você recebeu o vale no dia 20. Então, você também tem que colocar lá. Por quê? Porque aqui você precisa colocar tudo aquilo que entra dentro do teu orçamento mensal. Então, você vai somando. Vamos imaginar que você fez um trabalho extra. Então, coloca lá também, extra. Vai entrar dia 25 de agosto de 2013, no valor de R$ 100. Então, você precisa sim colocar os recebimentos. E aqui, pessoal, é o recebimento livre, né? Aquilo que você recebe líquido. Tem pessoas que às vezes se perdem e colocam o valor bruto. E aí tem os impostos e elas contam com um dinheiro que não é o real. Então aqui é importante você colocar o líquido, tá? E aí aqui a gente coloca um exemplo, ó, fluxo de caixa. O que que é isso? Vamos imaginar que você tinha um saldo bancário de R$ 1.000. E aí você tem as suas entradas e tem as suas saídas. Então saiu 800, entrou 3.150. Tirando os R$ 800, então você ficou com 3.350. Então é importante você saber o quanto você tem no banco, é importante acompanhar. Então não basta apenas ter esse controle financeiro, você precisa ter um acompanhamento de extrato bancário, guardar as notinhas das despesas fixas e até mesmo a notinha e ter um controle, até mesmo aqui, das despesas pequenas. Então açougue, padaria, revista, aqueles lanchinhos que você toma no dia a dia, porque às vezes isso pode ser uma torneirinha e é onde você consegue às vezes perceber a diferença que faz dentro do seu orçamento. Então aqui é uma despesa que você coloca fixa e variável, tá? Os recebíveis, né? Tudo aquilo que entra dentro do seu mês para salário e o fluxo de caixa. Então o importante do fluxo de caixa é exatamente para que você possa avaliar de um mês para o outro como estava o seu saldo anterior, como ele está no momento e se organizar também para guardar, para ter um momento para lazer. Bom, pessoal, então aqui o que eu coloquei para vocês é uma sugestão básica, considerando que você não tenha nenhum tipo de controle. Óbvio, qual que é o nosso trabalho? Uma consultoria financeira é um trabalho completo. Então a gente precisa avaliar em quais condições financeiras você está. Como que está o seu orçamento? Ele está no limite, ultrapassado? Então a gente tem que avaliar todo o cenário da sua família ou você, pessoa física, e aí a gente vai sugerir um orçamento ideal. Reduções de despesas, o que você pode trocar, o que dá para melhorar, para que você realmente possa ser uma pessoa saudável financeiramente. Então vale lembrar que aqui é um pontapé inicial e que pode ser feito sim um trabalho avançado e detalhado de acordo com a tua história e com as suas necessidades. Assim como o Bruno e a Roberta, vocês também podem transformar um sonho em realidade. Basta buscar auxílio de pessoas capacitadas. Entre em contato com os profissionais do Recri através do e-mail contato@recri.com.br. Rede Cristã de Empreendedores, sempre pronta para te auxiliar. Forte abraço e até o próximo programa.